Então, uma das maiores armas de Satanás é que nunca foi apenas o pecado. A maior arma dele foi roubar a nossa identidade. Porque se ele rouba a nossa identidade, ele rouba a nossa trajetória, ele rouba o nosso sucesso, ele rouba a nossa missão. E quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um negócio, quando a gente falha, o que acontece com a gente? Nos sentimos mal porque perdemos. E quando perdemos, nos sentimos derrotados, nos sentimos humilhados, nos sentimos com medo, nos sentimos envergonhados porque fomos roubados. E o diabo, o que ele quer mais fazer é roubar a identidade das pessoas. Porque a partir do momento que ele rouba a sua identidade, você esquece quem você é. Uma das doenças mais terríveis, para o fim mais terrível na Terra hoje, não é o câncer, é o Alzheimer. É quando você esquece de tomar água, de ir no banheiro, quem é teu filho, quem é tua esposa, quem é as pessoas, os amigos, você esquece tudo. E você, quem olha para uma pessoa que tem Alzheimer e ela vai definhando, é uma das piores doenças do mundo, porque a pessoa morre viva. Ela está morta, ela não lembra, ela olha assim. Esses dias eu estava no enterro e a mãe com Alzheimer chegou no enterro, ela olhou no caixão, não sabia quem que era que estava ali. Ela olhava para os filhos, o filho olhou assim, muito amigo meu olhou para ela, oi mamãe. Ela fez assim, quem é você? Quem é você? Porque ela não sabe nem quem ela é. Terrível. E isso que o diabo quer colocar, um Alzheimer espiritual em nós, para que a gente perca a identidade de quem nós somos. E se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Foi assim que por isso que o povo ficou no Egito por 40 anos andando, porque eles precisavam reconhecer as suas identidades, quem eles eram. Então Deus precisava mostrar milagre para eles todo dia. E todo dia eles viam maná no céu, todos os dias eles viam uma nuvem de glória acompanhando eles, uma nuvem que cobria eles durante o dia. E durante a noite uma coluna de fogo e uma pedra que rolava com eles, que soltava água o tempo todo, e a água dessa pedra não parava. E eles viam milagre todo dia. Mas eles esqueceram que eles eram filhos de Deus. Isso é um problema grande. Porque mesmo Deus manifestando por 40 anos aquilo que eles eram, quando eles chegam em Cades Barneia, que eles vão se aproximando da terra da promessa, eles olham os gigantes, e o que eles sentem? Sentem o quê? Medo. E porque sentiram medo, esqueceram da identidade. Se esquecer da identidade, você tem medo. Adão no jardim do Éden, quando Adão está lá, ele come do fruto proibido, porque Ekev significa obediência. E todas as pessoas desobedientes é soberba. E ele perde a obediência, ele perde Ekev. Ele perde o prostrar diante de Deus. E ele come do fruto. E a Bíblia diz que o primeiro sentimento da terra foi medo. E Adão teve medo. E Deus vai procurar ele na viração do dia, como uma hora dessa. E ele começa a gritar, Adão, ô Adão, Adão, onde você está, meu filho? E Adão sai e fala assim, Senhor, aí sai coberto com folhas de figueira. Diz, por que está assim? Por que está desse jeito? Assim, eu comi lá da árvore. E agora eu estou com medo. O ladrão da identidade roubou a identidade dele. Aí quando ele conseguiu ser assaltado, ele sentiu medo. Todas as pessoas que vivem medo e têm medo de alguma coisa, têm ausência de uma coisa muito importante: Deus. Porque nós cantamos uma canção. E a canção que nós cantamos agora diz assim: que eu não sou escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Porque o medo escraviza e tira a identidade. Por que eu tenho medo? Porque eu não sei meu potencial. Porque eu não me conheço. Porque eu não sei se posso. As pessoas que mais acertam são as pessoas corajosas. As pessoas que mais erram são as pessoas medrosas. Tudo que eu tenho medo eu erro.
Se eu for para qualquer coisa, diz que o dia que morreu o Ayrton Senna, ele falou: estou com medo de entrar hoje nessa pista. E quando ele teve medo, ele morreu, porque teve medo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se o diabo está nos rondando com o medo, medo de falir, medo de quebrar, medo de investir, medo de ir para frente, porque a gente fica escutando a notícia do que o mundo está vivendo. Espera um pouquinho, se Deus tem uma história sobre mim, na minha vida de vitória, de sucesso, não importa o que o mundo está vivendo, importa que Ele é Deus. Ele para os céus e a terra, Ele desvia a tempestade, porque Ele é Deus. Ele derruba mares, porque Ele é Deus. Ele faz com que nós atravessamos por mares secos, porque Ele é Deus. Ele fecha o mar e mata nosso inimigo, porque Ele é Deus. Ele derruba muralhas, porque Ele é Deus. Um grito, a muralha treme e cai, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então eu não posso ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. É sobre Ele, não é sobre nós. Não é o que eu sinto, é o que eu sou. Eu não sou filho de ninguém, casado com coisa nenhuma. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E vocês tornaram-se filhos de Deus. E quando você tem que orar como quem? Como filho, não como um covarde. Não como um incrédulo, mas como filho, como alguém que confia, e que a sua fé seja verdadeira e não mentirosa. Então, nunca, por que não, quando o maior arma dele é roubar a nossa identidade, porque quem não sabe quem é, nunca saberá porque nasceu. Porque você não sabe nem quem você é. Por que você nasceu? Se eu perguntasse, por que você nasceu? E você vai viver para agradar as pessoas. Eu quero agradar fulano, eu quero agradar Beltrano. Irmão, por que tu quer agradar tantas pessoas? Porque eu não sei quem eu sou. Aí você fica só me preocupado com o que as pessoas pensam de você. E aí você vai viver para mostrar uma falsa identidade. Você vai vestir um personagem, e esse personagem vai te atrapalhar muito. E você vai viver a vida dos outros e não vai viver a sua. Por quê? Porque você perdeu a identidade. Então você está tentando agradar as pessoas. Você terá medo do futuro. Você copiará a vida dos outros e viverá abaixo do propósito de Deus. Diga assim: Deus tem um propósito e eu preciso andar nele. Agora, a partir do momento que começa a ter uma vida assim, fora do propósito, sem identidade, eu perco a minha missão. Você precisa encontrar a tua missão, porque quando tu encontrar ela, tu vai resolver tudo na sua vida. Para que eu vim a esse mundo? Talvez por um dia, como Esther. Como Mardoqueu disse para ela: se você defender a gente, talvez você nasceu para esse dia. Se você pisar na bola, vai ficar caro para ti. Nós vamos se livrar, porque nós somos filhos de Israel, o filho do Deus Altíssimo. Nosso Senhor é Jeová, o nosso Senhor é Hashem, e nós não vamos recuar. Mas você vai pagar caro, porque você nasceu para esse dia. A Esther jejuou, Esther moveu o céu e a terra, foi na presença do rei Assuero. O rei Assuero entendeu o cajado e falou: pede, minha rainha, o que tu quer, até metade do meu reino. Não, eu só quero arma para o meu povo. Coloca um 38 na mão de cada um, nós vamos resolver isso na bala. Nós vamos resolver. Nós só vamos fazer justiça. Nós não estamos falando que nós não queremos guerra. Nós queremos arma para guerrear. Diga assim: eu não quero a paz. Diga: eu quero guerra, mas não quero desarmado. Amém? É isso que importa, a gente está pronto. Amado, não é mumuzinho com açúcar. A vida não é assim, Deus não prometeu para nós: fica tranquilo, tu vai te converter, a tua vida vai ser um mumu com açúcar. Não vai. Não, é uma vida de missão, uma vida de guerra, uma vida de luta, uma vida. No mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu sou filho de um vencedor, de alguém que já venceu por mim. Eu só sou protagonista, irmão, de uma vitória.
Eu não sou protagonista da derrota. Diga assim: eu sou filho de Deus, feito por Ele. Então, tem coisas na minha vida, claro que não vai ser fácil, mas isso vai provar quem eu sou. E isso é importante, e que mande para mim problema para que eu resolva. Porque é quando você resolve o problema que você é alguém. Quando você só foge dos problemas e não quer resolver problema, você é um Zé Ninguém. Porque você não serve para nada. Agora, quando você não, manda esse problema. Eu assumo isso aqui. Manda para mim. É como um cara no campo de futebol que diz assim: cara, manda a bola em mim que eu resolvo. Que é isso que está faltando no Brasil hoje. Eu resolvo. Só joga em mim. Como diz Romário, né? Ô peixe, toca em mim, peixe. Eu vou fazer. Eu vou trazer essa Copa, essa taça para o Brasil. Só confia. Então a gente precisa de entender. Então o teu nome, diga: o meu nome carrega uma missão e um destino. Então, isso é importante a gente pensar nisso. E o próprio Jesus, o nome dele em hebraico, Yeshua, diga comigo, Yeshua, o Senhor que salva. Olha o nome que deram a ele, Yeshua, o Senhor que salva. Tá? Em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, ele porá o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Esse é o nome dele. Ele veio para quê? Para salvar. E dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Era a missão dele. E a missão dele começa com 30 e termina com 33. Mas durante 30 anos ele foi preparado para tal coisa. Vocês entenderam, sim ou não? Não sei qual o período que você tem de preparação e o problema de execução. Mas tu tem um período de preparação e de execução, então aproveita. Porque é melhor ser preparado do que executar, porque na execução a pedra vem, a chicotada vem, tudo vem. Mas a cruz não foi seu fim, a cruz foi o nosso começo. Ele venceu a morte. Qual que era a missão dele? Vencer a morte, os agrilhões da morte. Ele venceu a minha e a sua morte. Ele venceu a morte por todos nós, porque o maior medo do mundo é a morte. E ele venceu a morte. Ele venceu. Qual é o maior medo? É a morte. Quem não tem medo de morrer? Agora, quando eu tenho bem claro que eu me tornei imortal em Cristo Jesus. Um crente não morre. Ele passa. E ele vive a vida eterna. Porque nós somos eternos, porque nos tornamos filhos da eternidade, filhos de Deus. E isso é a nossa evangelho. Essa é a boa nova nossa. Quem somos? E ele é o Yeshua HaMashiach. Ele porás o nome de Jesus. E o seu nome dizia a sua missão. Cristo, por exemplo, Jesus, Cristo não é o sobrenome dele. Não é sobrenome, Jesus Cristo, Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. Não é. É a sua missão também. É porque quem ele era. E a Bíblia diz, isso vem do grego, que é, em hebraico é Mashiach. Em grego é Christos, que significa Mashiach, no hebraico, ungido. E ele nasceu para salvar. E ele veio ungido para governar. Então ele é um governo ungido. Ele veio para assumir o trono com unção e dar salvação para nós através da sua missão. Essa era a sua identidade. Então quando o diabo falou, você não é o filho de Deus, fala para essa pedra virar pão. Não. Ei, não é para isso que eu vim. Para mostrar para você que eu sou alguma coisa ou para alguém. Eu vim para cumprir uma missão, para salvar a terra dos agrilhões da morte, porque você é o princípio da morte. Eu vim para te vencer, não para obedecer você. Diga comigo, eu vim para vencer o diabo, não para obedecê-lo. Diga, eu vim para vencê-lo, não para servi-lo. Diga, eu vim
não para provar alguma coisa para ele, mas provar para mim mesmo. Aí Jesus leva ele no pináculo do templo e diz assim: pula daí, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Depois o diabo chama ele e fala assim: prostra-me, adora, vê os reinos da terra, todos eles serão teus, se prostrares e me adorares. Ele pega e diz: somente ao meu Pai eu adoro. Arreda-te daqui, Satanás. Expulsa Satanás da sua presença. E na mesma hora os anjos vêm e servem ele. O que aconteceu ali? Ele não fez a pedra virar pão. Ele não fez que os anjos viessem servi-lo, mas tudo isso Deus fez. Deus mandou os anjos servir o pão para ele. Diga assim: quando eu entendo minha identidade, meu Pai me serve. Quando o presbítero Estevão abriu o culto aqui, ele falou assim: se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. Porque se eu tenho Deus, eu tenho a provisão. Então eu não preciso de coisas se eu tenho Ele. Davi disse isso. Isso é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Adonai é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Não é imã de geladeira, é Bíblia. Alguma na versão pobrezinha, João Ferreira de Almeida diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, é diferente, a conotação disso é diferente. O Senhor é o meu, Adonai é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo o que eu preciso. Está entendendo? Sim ou não? Amém? Como estão comigo aqui? Então o princípio de tudo é: antes de Deus usar alguém, Ele revela quem é essa pessoa. Adão, por exemplo, ele perdeu a identidade em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Abre ali para mim. Gênesis 21, 26 a 28. A Bíblia diz que Deus cria ao homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a palavra em hebraico é tselem, que significa imagem. Olha aqui. Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, porque vocês são minha imagem e minha semelhança. Essa é a sua identidade. Vocês são meus filhos e têm poder. É isso que vocês são. Você não é o Zé Ninguém casado com a coisa nenhuma. Você tem uma missão, um chamado lindo na sua vida, que tu tem que encontrar com Ele. Adão, ele tinha tudo no corpo dele o que a terra tem. Se você for fazer um exame aprofundado, nós temos doutores aqui, os médicos. A Jéssica não está aqui, mas temos o doutor Henrique que está com a gente aqui. Sabe que tudo que está na terra está no corpo. Nós temos aqui potássio, temos manganês, temos aqui lítio, temos nosso corpo ferro, cobre, zinco, temos tudo no corpo, tudo que a terra tem. Para quê? Para que a gente domine sobre ela. Irmão, como tu dá nome para uma baleia? Sabe ou não? É quando tu encontra ela, porque tem um monte de tipo de baleia. Tem a baleia branca, tem a baleia preta, tem a baleia não sei o que lá. Alguém sabe o nome de alguma baleia aí? A orca e a outra? Azul, a Bart.
A Jubarte, porque senão ia ter Schneider também, né? Tem a Jubarte, tem todas essas baleias. Como é que ele deu nome para essas baleias? Como é que foi? Baleia! Ô baleia! Vem para a praia, elas iam encalhar. Ele andou sobre o mar. Por o primeiro Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão veio a salvação. Por que Jesus andou sobre as águas? Por quê? Porque Adão andava sobre as águas. Porque ele não tinha medo de afundar. Pedro começa a andar sobre as águas. Aí ele olha, tempestade. Jesus, complicou. Por quê? Porque eu estou com medo. Afundou. Me salva, me salva. Homem de pequena fé. Botou ele no barquinho de novo, olhou para eles e falou assim: vocês não têm fé? Vocês não conseguem andar sobre as águas? Sabe a tábua dos 10 mandamentos? Foi um resumo por causa da nossa idiotice. Sabe o que é um idiota? É uma ideia ota, é uma ideia que não tem mudança. Quem não muda a ideia é um idiota. Uma pessoa, quando ela não mudar, você está falando uma coisa para ela não mudar, você chama ela de idiota, ela acha que é um xingo. Não é, é porque ela é uma cabeça dura. Ela não muda a ideia, ela não transforma a mentalidade. E aquele povo era um povo idiota. Aquele povo que veio do deserto, que precisava passar pelo exodo, pela mudança de mentalidade, não mudou. Em Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículo 2 diz que o homem tem que ser transformado pela renovação. Olha ali, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ah, o mundo está mal, vai vir o super Euninho, eu mando no Euninho, Euninho vai embora, na minha casa você não aceita, não acerta, porque você vai passar, eu tenho pisar na minha vida, eu tenho a glória de Deus, tenho o sangue aspergido de Jesus Cristo na minha vida, a minha casa tu não derruba, sai Euninho, Euninho vai embora, Euninho não é para crente, ah, mas destruiu a cidade, mas a casa ficou em pé. Aqui não. A gente tem que usar o poder de Deus na nossa vida. Eu não vou aceitar isso. Isso é identidade. Eu quero que você só saia sabendo aqui uma coisa hoje. Você é filho de Deus e não precisa ter medo de nada. Não tenha medo, vai dar o resultado, todo mundo vai falir, eu vou prosperar. Porque é assim que Deus faz. Deus estabelece o caos para abençoar seus filhos. Ah, está uma seca terrível. Não tem problema. Eu vou abrir e vai dar água. Todo poço que eu abro dá água. Porque a água não está no tempo, a água está em mim. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Diga, onde eu vou, o deserto se torna um manancial. Diga de novo, aonde eu pisar a planta dos meus pés, o deserto vira manancial. Aplauda o Senhor. Deserto vira manancial. Por quê? Porque é quem eu sou. Eu sou filho, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E me tornei através de Cristo feitura dele. Para boas obras. Não para destruir, mas para construir. É isso que eu sou. Quando estão entendendo, diga amém. Vamos continuar ali na Gênesis. Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26 e 28. Então, Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Então, irmão, o que a serpente faz? A serpente não rastejava antes, ela andava sobre a terra. A maldição que ela recebeu, Deus falou assim para a serpente: a partir de hoje você vai rastejar
sobre a terra. A mulher vai ter dores de parto, o homem vai comer do suor do rosto, mas a serpente vai rastejar. Mas ele diz o que aqui? Um pouquinho, volta ali de novo aqui. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Diga assim: eu tenho domínio sobre as obras do diabo, da serpente. Diga: eu não sou dominado por elas, porque eu sou filho de Deus. Então até o diabo tem que te obedecer. Diga assim: até o diabo tem que me obedecer. É isso. Tem gente, o Satanás entrou, está fazendo obra de macumbaria, de feitiçaria na minha vida. É olho gordo, pastor, é olho gordo. Dá monjaro para o olho, que ele emagrece. Dá uma injeção de monjaro no olho gordo. Que olho gordo, irmão? Crente com medo de olho gordo. Tem olho gordo? Tem. Mas não pega em crente. Tem macumba? Tem. Mas não pega em crente. Tem maldição? Tem. Mas não pega em crente. Por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós, nos guardando, nos protegendo. Amém ou não amém? Então dominar, diga assim: eu nasci para dominar, não para ser dominado. Em Gênesis 3:10, olha, abre ali para mim, 3:10 de Gênesis. E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Toda vez que você tiver medo, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa chegar perto dele. Ah, estou com medo disso, vai orar. Tive medo daquilo, vai orar. Porque Deus não abençoa os medrosos, é abençoa os corajosos. Deus não tem nada com medroso. Deus não tem nada com os tímidos. Ah, eu sou muito tímido. A Bíblia diz que os tímidos também não herdarão o reino dos céus. Porque a timidez é uma mentira. Ele disse: eu estava nu, eu tive tímido. Eu fiquei com vergonha. Olha só como a raiz de todo problema da nossa vida é o medo e a vergonha. Ah, eu não consigo vender porque eu tenho medo, não consigo comprar porque eu tenho medo, não consigo fazer negócio porque eu tenho medo, tudo porque eu tenho medo, porque eu tenho medo, porque eu tenho medo. Ah, não vou continuar porque eu tenho medo, não vou avançar porque eu tenho medo. E aí? Aí tem uns que dizem: também é prudência, né, pastor? Prudência é uma coisa, medo é outra. Se Deus falar vai, vai. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Precisava medir prudência? Não, tinha que obedecer voz. Eu não meço prudência se eu tenho uma voz me falando. Se Deus me falou algo, eu faço. Por quê? Porque Ele é responsável pelo que Ele falou. Acabou. Agora eu vou me encolher. Eu não posso me encolher. Diga assim: não é tempo de encolher. Diga comigo: é tempo de avançar. Porque todo mundo está encolhendo e eu estou avançando. Deus chamou a gente para andar contra a maré. Nós não vamos a favor da correnteza, nós vamos nadar contra a correnteza. E aí, apóstolo, fique tranquilo. Deus é contigo. O medo é fruto da perda da identidade. Antes do pecado, Adão governava, mas depois Adão se esconde. O medo aparece quando esquecemos de quem somos. Nabucodonosor perdeu a identidade. Daniel capítulo 4. O nome Nabucodonosor.
aquele protegido pelo deus Nabu, era o maior rei da terra, mas no orgulho destruiu sua identidade. Até Deus gostava de Nabucodonosor, mas o orgulho dele destruiu a identidade. Diga assim: o orgulho destrói identidade. Porque quando Eva e Adão escutou falar: se vocês forem assim, comer desse fruto, vocês se tornarão igual a Deus. Foi o erro. Porque ele, por ele e para ele são todas as coisas, ninguém é maior que ele. Quando perguntaram para o próprio Jesus, chegaram para Jesus e falaram assim: tu és bom? Ele diz: não sou bom, bom é meu Pai que me enviou. Nem Jesus aceitou ser essa honra. Ele falou assim: não, eu não sou bom, bom é meu Pai que me enviou. Diga comigo: toda a glória é dele, ele é bom. Diga: Deus é bom, seu amor dura para sempre. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: irmão, Deus é bom. Diga assim: Deus não é ruim não. Diga: tu que não sabe. Amém? Em Daniel capítulo 4, versículo 30, pode botar ali. Daniel 4:30. E disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino, como o meu enorme poder para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos meus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, o seu reino foi tirado. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos e sobre os homens, e os que dá a quem quer. Olha, ele declarou: eu sou o rei da Babilônia, eu sou Nabucodonosor, eu sou o cara. Aí Deus fala assim: você vai ver quem você é. Ele pensa que ele é um burro, um boi. Ele é um bicho que rumina. Na mesma hora ele começa e sai. E vai pastando, todo mundo olha, passa por eles. Olha ali, Nabucodonosor está pastando 7 anos comendo capim. Perdeu a identidade. Por quê? Porque foi soberbo. Porque não entendeu que tudo é Deus. Esse é um risco muito grande de quem cresce. É esquecer de quem fez ele crescer. Então, na nossa identidade como filhos de Deus, temos que saber sempre que somos filhos dele. E sabendo sempre é por ele e para ele são todas as coisas. Nós não podemos nada. Não existe nada em nós que pode alcançar alguma coisa se ele não fizer. Ele é. Nós não somos. Ele é infalível. Diga assim comigo: ele é infalível. Enquanto eu estou... Um dia Davi falou assim: quantos homens, quanto nós temos? Faça um censo do exército. 70 mil homens morreu de hemorroida. Sabia disso? 70 mil homens aqui, ó. Morreu de hemorroida. Ai, 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 rei, ai, 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 rei, ai, ai, ai. Sangrando. O rei falou: ih, que deu, Senhor? Eu não pedi para contar quanto você tem, porque quando você não tinha nada, você venceu o exército. Um homem teu matava 5 mil homens do inimigo. Um homem teu venceu o exército dos amalequitas. Um homem teu venceu reinos. Por que, Davi, tu quer contar os homens? Morroida para vocês. E agora, Senhor? O profeta fala para ele: vai, compra uma eira, faça um altar e volte ao princípio da adoração. Somente o adore.
Ele vai até a eira de Araúna. Ele compra a eira de Araúna. Araúna fala: Davi, pode levar a urna, pode levar tudo que tu quiser. Ele fala assim: não, eu não levarei Araúna. Não quero a tua eira, que eu não posso levar para o meu Deus o que não custa nada. Porque Ele é Deus. Cobre caro por isso, porque eu quero pagar caro. Na mesma hora cessou a hemorroida. Todo mundo, que alívio, né? Que bênção. Depois de 70 mil mortos, gente. Imagina, morreu o quê? Não foi de Covid, foi de hemorroida. Cunhado morreu de hemorroida. Seu marido, que morreu, irmão, amiga, vizinha, hemorroida. Imagina, que Deus, ele brinca com o povo, não brinca? Olha para o teu irmão e fala: cuidado com a hemorroida. A Bíblia é engraçada, né? Como é que pode um negócio desse? Diga: quem perde a identidade fica com hemorroida. Daniel 4:33. Abra ali. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se. Imediatamente ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. E o seu corpo ficou molhado com o orvalho do céu, até que os seus cabelos cresceram com as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ele parecia um bicho do mato, né? Peludo, unhudo, ruminando e comendo capim. Diga assim: a identidade não pode ser roubada. As pessoas salvas vivendo como escravo, irmão. Se você é salvo, como tu pode viver como escravo? Não tem como. Filhos vivendo como órfãos, reis vivendo como mendigos, porque esqueceram de quem são. Quem você é, irmão? Fala para mim. Em 1 Samuel capítulo 16, Deus via em Davi um rei antes da coroa. Para que Davi nasceu? Para ser rei de Israel. E como ele começou? Sendo pastor de ovelhas. Como Deus treinou ele? No campo da humildade. Na casa dele alguém reconhecia ele como ele era? Não. E se a gente for falar dos homens de Deus que encontraram sua identidade, a gente vai falar sobre muitos homens aqui. Davi significa amado. Antes de vencer Golias, ele já era amado. Davi, quando tem o nome do filho chamado Davi, é amado. Amado. Davi foi amado por Deus. Amém ou não amém? A nossa identidade não vem das nossas vitórias, ela vem do nosso Pai. Aqui, ó, tem um calheirano aqui em cima, aqui, ó. Aqui, tá vendo? A identidade dele vem do Pai. Minhas filhas, meus genros, vocês têm uma identidade. Escuta o que eu vou falar para ti agora, não se constranja. A sua identidade vem daqui dessa casa. Deus vai te moldando, vai fazer você crescer e prosperar. Os caminhos vão se abrir, amém ou não amém? Os irmãos aí já estão servindo a ceia, né? Porque eu falei para servir. Então vão servindo aí todos aí, ninguém fica sem. Vamos adiantando isso.